Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei com vocês aqui. Então eu convido todos para olharem agora a nossa cartela com objetos de conhecimento. Vamos lá? Essa aula é a de número 24 e o objeto de conhecimento é demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. E o detalhamento, demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Vamos lá, então, iniciar essa aula. Olá, então estamos aqui com duas retas paralelas e elas estão intersectadas por uma transversal. Então, observem aqui comigo que na nossa imagem, essas retas elas formam ângulos. E esses ângulos aí, eles têm algumas relações e é isso que nós iremos aprender na nossa aula. Então, eu quero que vocês observem que os ângulos que nós temos aqui na reta R, eles também são os mesmos ângulos que são formados ali na reta S, tá? Então, essa interseção aí da transversal T com essas duas paralelas, elas vão formar aí ângulos congruentes, tá? Então, vamos dar um zoom aqui na reta R. Então, olha aí, esses ângulos aí são os ângulos A, B, C e D. Nós temos aí, então, que os ângulos A e C, eles são opostos pelo vértice, não é? E ângulos opostos pelo vértice significa que eles possuem a mesma medida, eles são congruentes. Assim como o ângulo B e D, eles são opostos pelo vértice, então, eles têm a mesma medida, tá? Então, todos esses ângulos aqui são os mesmos ângulos também, possuem as mesmas medidas que estão na outra reta, né? Que a gente chamou lá de reta S, tá certo? Então, convido vocês a olharem novamente aqui, ó, e eu quero que vocês olhem só para esse lado aqui, ó. Esses ângulos que estão aqui desse lado, eles são ângulos que nós chamamos aí de correspondentes. Então, eu digo que o ângulo A e o ângulo E, eles possuem a mesma medida, tá certo? Assim como o ângulo D e o ângulo H. Do outro lado também a mesma coisa, tá? O que significa? Se eles são correspondentes, eles possuem a mesma medida. Então, a medida do ângulo A é a mesma medida que eu tenho ali no ângulo E, tá certo? E lá do outro lado também, a medida do ângulo B é a mesma medida ali do ângulo F, tá certo? Agora nós vamos dar alguns nomes para outras relações. Agora a gente vai verificar os que estão de um lado e do outro. Mas para isso, eu vou fazer aqui um passo a passo para que vocês fixem aí, tá? Cada uma dessas relações. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui que os que estão à esquerda os ângulos que estão à esquerda da reta T e os ângulos que estão à direita da reta T. Então, se eles estão do mesmo lado, então eles recebem o nome aí de ângulos colaterais. Se eu vou comparar ângulos que está de um lado e do outro, então esses ângulos eles são alternos, tá? De um lado e do outro. E como é que eu falo aí para identificar cada um deles? Aí eu vou pela localização deles. Se eles estão aqui entre as duas retas, então eu digo que eles são ângulos internos, tá? Então, esses quatro ângulos que estão aqui, ó, entre essas duas retas paralelas são internos. Quando eu quero comparar os que estão fora, e então dessas duas retas, eu chamo de externos, tá ok? Então, vamos começar analisando de um lado e de outro. Se um está na esquerda e o outro está na direita, eu chamo eles de alternos, tá? Estão alternados aí na transversal. Vamos então ao nosso primeiro conceito. Se eu tenho ângulos alternos, tá? E eles estão na parte de dentro, internos. O que significa isso? Qual é a característica desses ângulos? Então, vamos analisar cada um. Então, observe ali o ângulo D e o ângulo F. Então, eu tenho o ângulo D aqui dentro, ó, e o ângulo aqui embaixo, tá? Ângulo D e o ângulo E. Desculpa, eu falei F. É, o ângulo D e o ângulo E. Eles estão aqui. Então, esses ângulos aí estão desse lado, certo? Se eles estão desse lado, eles são colaterais. Agora, se eu comparar o D com o F, que está do outro lado, eles são alternos, tá? Então, ó, ângulo D e ângulo F alternos. Como eles estão aqui dentro, então, alternos internos.
Qual é a característica deles? Observem essas duas medidas. Essas duas medidas não são a mesma? Então, se eles têm a mesma medida, eles são chamados de congruentes. Então, eu digo ali embaixo, ó, o símbolo de congruência ali na última linha, tá? Ó, que o ângulo D é congruente ao ângulo F. Assim como os outros dois também alternos ali, ó. O ângulo E e o ângulo C lá do outro lado. Eles possuem também a mesma medida, então eles são congruentes. Tá certo? Então, alternos, eles possuem a mesma medida, eles são congruentes. Professora, a senhora está falando só dos que estão aqui dentro dessas duas retas. E os que estão fora também, a mesma propriedade? Sim. Próxima aí. Vamos ver a nossa próxima imagem. Os ângulos alternos externos também possuem essa mesma característica, tá? Eles são congruentes. Ó, eles estão fora de um lado e do outro. Vamos comparar. Então, vamos comparar o ângulo A com o ângulo G. Eles são alternos e eles estão fora ali, ó, dessas duas, certo? Então, eles são congruentes. Ângulo A e G possuem a mesma medida. Eu escrevo ali na última linha, ó, esses três tracinhos significa que possuem a mesma medida. A palavra correta é congruentes, tá certo? Assim como o ângulo B e o ângulo H, tá certo? Agora, com toda essa teoria, vamos à prática então, porque agora nós vamos calcular valores desconhecidos. Com essa característica, então, eu posso encontrar a medida de certos ângulos. Vamos à nossa cartela? Observem que nós temos a aplicação. Determine os valores desconhecidos em cada item, sabendo que R e S são paralelas. Então, vamos iniciar aí pela letra A. Nós temos aí a reta R e a reta S e a transversal T. Qual a medida desconhecida aí? Ou seja, a medida desconhecida aqui é X. Então, como que eu vou encontrar esse valor? Observem esses ângulos, ó. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Eles estão, ó, dentro aqui, eles são internos, e um está de um lado e o 4x está do outro. Então, se o 40 está desse lado e o 4x do outro, significa que eles são alternos internos, ou seja, só de olhar na imagem, você já pode perceber que eles possuem a mesma medida. Então, se aqui é 40, significa que aqui também vai ser 40. Então, qual a medida de x? 4 vezes x tem que ser 40. Então, eu escrevo isso em forma de equação. Eu digo que 4x é congruente, ou seja, é igual, possui a mesma medida. 4x é igual a 40. Isola aqui o x, 4 está multiplicando, então x é igual a 40 dividido por 4. Esqueci de colocar o 4. Qual o valor do x, então? X é igual a 10, ok? Se x é igual a 10, então pronto, ó. 4 vezes 10 é quanto? 40, ok? Então, resolvemos aí de forma bem simples aí o nosso primeiro exemplo. Ele pediu o valor desconhecido. Letra A, o valor desconhecido, x é igual a 10. E a letra B, como ficaria então? Vou apagar aqui para que vocês possam acompanhar agora apenas a letra B. O que eu tenho aqui? Eu tenho retas paralelas, R e S, certo? E uma transversal. Qual o valor de x e qual o valor do y? Eu tenho dois valores desconhecidos aí. O valor de x está fácil, não tá? Ó, ângulos alternos internos. Significa que eles possuem a mesma medida. Então, se ali é 70 e eu tenho x, significa que x é igual a 70. Nem preciso fazer nenhuma conta, tá? Só saber da propriedade. Analisando a imagem, também você pode perceber isso, certo? Se x é igual a 70, significa que o 2y também vai ser 70, não é? Porque eles são opostos pelo vértice, ó. Esse ângulo aqui é o mesmo desse. Então, eu posso igualar isso daí, não posso? Então, ó, 2y é igual a 70. Qual o valor do y? Ora, 2 vezes que número vai dar 70? Professora, 2 vezes 35. Então, pronto, ó. Justificando aqui na equação, ó, 2y é igual a 70, o 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. 70 dividido por 2 é igual a 35. Ok? Então, pronto, y é igual a 35. Descobri as duas medidas aí
desconhecidas. Eu tenho A e B resolvido, certo? Agora eu convido vocês a analisarem comigo a letra C, que não está nessa cartela. Vamos à próxima cartela, então. Olha aqui na tela. Eu tenho duas retas paralelas, R e S, e eu tenho dois ângulos. Esses ângulos estão fora ali, certo? Significa que eles são externos. Um está de um lado e eu tenho o outro do outro lado. Eles são alternos internos, ok? Olhando na imagem, eles têm a mesma cor, significa que eles possuem a mesma medida, certo? Já está a dica aí pela cor. Alternos internos, eles são congruentes. Então, eu digo que 3x mais 15 tem a mesma medida, ou seja, é igual a x mais 75, certo? Então, com essa relação, com essa igualdade, eu vou descobrir qual é o valor desconhecido. Nesse caso, eu vou descobrir, então, o valor de x. Por quê, professora? Porque esses ângulos são alternos internos, certo? Então, a gente só resolve aí essa equação. Então, ó, coloca o valor desconhecido de um lado, que não tem o valor desconhecido, passa para o outro. Isso é uma forma de resolver. Então, repete o 3x, o x está lá positivo, vem para cá negativo, certo? E esse daqui, ó, que não tem x, eu passo para o outro lado. Deixa aqui o 75 e mais 15 vem para cá menos 15. 3x menos x, 2x. E 75 menos 15, professora, isso daí é fácil, é quanto? 60. 2 vezes que número é 60? Também é fácil, professora. 2 vezes 30, não é? Então, x é igual a 30. Ou seja, pega o 2 que está multiplicando, passa para lá dividindo, 60 dividido por 2 é 30. Descobri o valor desconhecido, x é igual a 30, ok? Então, resolvemos também a letra C. Em todos esses casos, o que nós usamos? Nós usamos a propriedade dos ângulos alternos, tá? Um do lado do outro. Então, tanto os internos quanto os externos, eles possuem a mesma medida, ou seja, eles são congruentes, ok? Agora, de uma forma mais organizada, eu convido vocês aqui a analisarem as nossas cartelas. Então, ó, está escrito aqui a relação. Então, perceba que os ângulos 3x mais 15 e x mais 75 são alternos externos, portanto, eles possuem a mesma medida. Então, a gente vai resolver a equação, a gente vai igualar esses dois aqui, ó. Ou seja, eles são iguais, possuem a mesma medida. Deixa eu só melhorar esse igual aqui, né, gente? Então, ó, resolvendo a equação, então, ó, linha por linha, nós vamos colocar aqui o que nós já fizemos. Isola aqui o x, né? Então, vai ficar 3x menos x, que é 2x, e 75 menos 15. E nós já sabemos esse resultado. Vai ficar 2x é igual a 60. 60 dividido por 2, então, o x é igual a 30. Resolvemos, então, aí a nossa questão, a nossa aplicação com letra A, B e C. Nós analisamos aí a relação dos ângulos alternos, né? Ó, lembra da esquerda e direita, de um lado e do outro da transversal. Agora, nós vamos analisar os que estão na mesma direção, os que estão só na esquerda ou os que estão só na direita, tá certo? E eu chamo esses ângulos de colaterais, tá? Então, vamos àquela cartela de novo que mostra? Observem aí. Se eu tenho duas retas paralelas intersectadas por uma transversal, significa, então, que a gente vai analisar agora o que está em cada lado, tá? Vamos, então, aqui a nossa cartela. Se está só na esquerda, então eles são ângulos colaterais. Se está só na direita, também são ângulos colaterais, tá? Então, não estão alternados. Da mesma forma, eu vou analisar os que estão aqui, ó, entre as paralelas, então eles serão internos. E depois nós vamos analisar os que estão fora, são os externos. Lembrando mais uma vez, nós vamos analisar apenas os que estão, ó, aqui, ó, ou só na esquerda ou só na direita, ok? Esses ângulos recebem o nome de quê? Recebem o nome de colaterais, tá? E qual é a propriedade dos ângulos colaterais? Opa, errei aqui, desculpa. Colaterais, professora. Calma aí, que eu vou já dizer. Os ângulos alternos possuem a mesma medida. E os colaterais?
Qual é a relação entre a medida desses ângulos? Convido vocês a analisarem aqui na nossa cartela, tá? Observem aqui, ó. Estão do mesmo lado. Nós vamos analisar aqui esses dois ângulos que estão da mesma cor, o ângulo D e o ângulo E, ó. Os dois aqui estão em lilás. Esses ângulos, eles possuem a mesma medida? Não, dá para ver aí pela imagem que um é menor do que o outro, certo? Mas, se eu for colocar todos esses ângulos aqui sobre esse, vocês vão perceber que todos eles possuem a mesma medida, certo? E nós estamos verificando que o ângulo D e o ângulo E, eles formam aqui, ó, meia volta, ou seja, 180 graus. Por quê? Esse ângulo D é correspondente a esse aqui, ó. Então, ó, meia volta, 180 graus. Essa é a propriedade dos ângulos colaterais. Então, eu escrevo assim, ó, que o ângulo D mais o ângulo E é igual a 180 graus. Assim como, agora os que estão do outro lado, ó, o ângulo C e o ângulo F. Somando os dois também, ó, 180 graus. Como, professora? Analise aqui a imagem comigo, ó. O ângulo F, vou até colocar da mesma cor. O ângulo F, ele é correspondente a esse ângulo aqui, ó. Então, ó, juntando aqui o ângulo C com a mesma medida do ângulo F, meia volta, 180 graus, tá certo? Então, essa é a propriedade dos colaterais internos. E os externos, professor? A gente está analisando só os que estão aqui, ó, dentro. Mas a propriedade também vale para os de fora, para os externos, tá? Então, é a nossa próxima imagem aqui, ó. Os externos também, eles são complementares, ou suplementares, desculpa. Eles somados formam 180 graus. Então, é o que nós vemos aqui, ó, no caso do ângulo A com o ângulo H. Eles são suplementares, formam 180 graus. Assim como o ângulo B e o ângulo G, ó, estão do mesmo lado aqui, ó, eles são suplementares. Chamo de colaterais externos. Essa é a propriedade, tá certo? Sabendo, então, dessa propriedade, a gente pode, então, encontrar valores desconhecidos. E é o que a gente vai fazer agora. Então, mais uma vez, eu quero lembrar aqui para vocês sobre as propriedades desses ângulos, tá? Os ângulos alternos, se estão em lados separados, eles são congruentes. E os ângulos colaterais, do mesmo lado ali, ó, então você verifica que eles formam 180 graus, meia volta, ou seja, eles são suplementares, tá certo? Vamos então à nossa aplicação? Observem na nossa tela. Considere duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Se a medida de um ângulo colateral é 45, qual é a medida do outro ângulo colateral? Ora, se eles são colaterais, nem precisa dizer se é interno ou se é externo. Se eles são colaterais, qual é a característica dos ângulos colaterais? Professora, eles formam 180 graus, ou seja, esse ângulo que ele está pedindo, que eu não sei qual é o ângulo, vou chamar de x, x mais 45, eu sei que juntos eles vão formar quantos? 180 graus. Eles são suplementares. Então, ó, isolo x, passo 45 que está somando, vai ficar 180 menos 45. E 180 menos 45, então a medida do outro ângulo vai ser igual a 135. Ok? Que é essa pergunta, não é? Qual a medida do outro ângulo colateral? O outro ângulo colateral mede 135 graus. Ok? Bem simples, não é? Mas vamos agora elevando aí o nível de dificuldade. Resolvemos a segunda aplicação, agora vamos à terceira aplicação. Tá certo? Olha aí na tela. Qual o valor de x, sabendo que R é paralela a S? Esse é o símbolo, né, do paralelismo. Se elas são paralelas, então significa que nós podemos aí aplicar as propriedades. Olhem aí esses dois ângulos. Eles não têm a mesma medida, certo? Pela imagem dá para perceber isso. Mas se eles estão do mesmo lado, estão internos, significa que juntos eles formam quanto mesmo? 180 graus. Ok? Então, ó, eu vou escrever isso. X mais 25
mais o outro ângulo. Quem é o outro ângulo? 3x mais 15 é igual a 180 graus, ok? Eu posso também escrever esse daqui primeiro, tá? Lembrando, ó, que as duas somas vão dar 180 graus. Você pode colocar em ordem inversa também, ok? Então, se eles são colaterais internos, então a gente pode resolver essa equação aí normalmente. O que a gente faz? Coloca aqui de um lado os valores que tem x e do outro lado passa os valores numéricos, certo? E você pode somar logo 25 com 15, ok? Então, vamos resolver aqui no passo a passo a nossa solução. Então, para que fique bem claro, está escrito aqui por que nós vamos fazer isso. Então, eles são colaterais internos, por isso vale, então, a igualdade aí a 180 graus. Colocando aqui, ó, 3x mais x, eu tenho 4x, e eu posso também somar o valor numérico, 15 mais 25, certo? Porque 15 mais 25 é igual a 40. Então, vou isolar agora o x. A soma deu 40 e eu pego esse 40 e passo para cá, ó, menos 40. Então, vai ficar 4x é igual a 180 menos 40. E aí é simples, não é? Porque 180 menos 40 é 140. O 4 que está multiplicando passa dividindo. E 140 dividido por 4, então o valor desconhecido aí é igual a 35. Ok? Lembrando mais uma vez que a pergunta foi só o valor de x, certo? Se ele tivesse perguntado qual o valor de cada ângulo, então você iria ali substituir o valor do x em cada ângulo. Tá certo? Olha aqui na nossa imagem, ó. Se ele tivesse pedido aí qual o valor de cada ângulo, então você iria substituir aqui no lugar do x, você iria colocar o valor que nós encontramos, tá? 35 mais 25, tá certo? E a medida de um, então, com base nisso, você também encontraria a medida do outro, tá? Mas ele pediu só qual o valor do x, ok, gente? Então, não precisa substituir para encontrar o valor de cada ângulo, tá certo? Mas se tivesse pedido, então, já estou informando aqui como seria. Ok? Agora, vamos à nossa próxima aplicação. Na tela aí para vocês, nós temos aí a quarta. Na imagem, as 5 barras de madeira posicionadas na horizontal são paralelas entre si. As 2 barras que estão na vertical são paralelas entre si e há uma barra transversal. Com base nisso, então, ó, nessa imagem, podemos afirmar que qual das alternativas é a correta? Observem aqui nas alternativas que só está falando da medida de B e D, tá certo? Ó, em todas elas, ó, só tem B e D. Então, se nós encontrarmos essas 2 medidas, a gente já resolveu aí o nosso problema e só é marcar a alternativa correta, certo? Aqui na imagem, eu tenho outros valores desconhecidos, né? Eu tenho o ângulo A, eu tenho o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Mas, nas alternativas, só tem 2. Ok? Certo? Então, é só essas 2 medidas que a gente precisa encontrar. Então, vamos ser estratégicos, ok? Vou colocar aqui na nossa cartela apenas a imagem com as alternativas, ok? Olha aqui, ó. Nós temos a imagem com as alternativas e eu quero que vocês compreendam comigo. Só analise ângulo B e ângulo D, que é isso que a gente quer encontrar. Observem esses 2 ângulos aqui. Professora, os 2 são desconhecidos, né? Então, não tem como se basear um pelo outro. Mas, observe que o ângulo 60, ele é correspondente ao ângulo D. Ou seja, esse ângulo aqui possui a mesma medida que esse. Se ali é 60, significa que D também é 60 graus, ok? Então, a medida desse ângulo aqui é 60 graus. Agora sim, se eu sei a medida de D, que é 60 graus, eu posso encontrar a medida de B, não é? Por quê? Porque o ângulo B e o ângulo D, eles estão do mesmo lado da transversal. E eles são internos. Significa que eles juntos formam 180 graus. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, que o ângulo B
mais 60 graus é igual a 180. Ok? Então, aí ficou fácil encontrar o ângulo B, não foi? Porque se eu encontrei o ângulo B, basta subtrair de 180. É o que nós iremos fazer. Então, subtraindo, então aí, ó, 60 está somando, passa subtraindo. Então, o ângulo B vai ser igual a 180 menos 60 graus. E 180 menos 60, aí ficou fácil, não é? 120 graus. Podemos, então, encontrar a alternativa correta, não podemos? Qual é a alternativa correta? O ângulo B é igual a 120 e o ângulo D é igual a 60. Qual é a alternativa correta? Ora, professora, a alternativa correta, então, é a letra B. Já descobrimos. Não pediu o ângulo A nem o ângulo C, certo? Mas nós iremos resolver aqui também, para que você possa compreender como resolver, certo? Olha lá, como é que eu faço isso? Observem aí na imagem, como eu encontraria, então, o ângulo C e o ângulo A. Observem na imagem. Ora, existem várias formas, vou até apagar tudo aqui para que não confunda vocês, tá certo? O ângulo A, ele está aqui, ó, em lados alternos. Se eles estão em lados alternos, estão na parte externa aí das paralelas, significa que eles são o quê? São congruentes. Então, a gente não descobriu que o B é igual a 120? Se o B é igual a 120, significa que o A também é igual a 120, ok? Então, ó, se eu fosse escrever, eu poderia, então, colocar aqui a mesma coisa, que o ângulo A também é igual a 120 graus, ok? E quanto seria o ângulo C? Como é que eu encontraria o ângulo C? Ora, ficou mais fácil ainda, ó, porque eles estão aqui, ó, do mesmo lado. Eles são ângulos o quê? Eles são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Então, o ângulo C também é igual a 120 graus. Tá certo? Acompanhe agora a resolução passo a passo de forma organizada aqui na cartela para vocês. Como eu encontraria mesmo o ângulo B e o ângulo D? Os ângulos C e D, eles são correspondentes, ou seja, se um é 60, o outro também vai ser 60. E os ângulos B e D, eles são o quê? Vamos mudar aqui de cor. Eles são colaterais internos, significa que juntos eles formam 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Então, eu escrevo isso e encontro o valor do B. Basta subtrair 180 de 60. Descobrindo isso, então, colocamos aqui a nossa alternativa correta. Ok? Tudo certo até aí, então? Prontinho. Resolvemos, então, a nossa quarta aplicação. Mas não acabamos por aqui. Temos ainda a nossa quinta. E nós vamos fazer rapidinho, porque ela é bem simples, tá? Observem aí na nossa cartela. Duas retas paralelas intersectadas por uma transversal formam um par de ângulos alternos internos. Significa que eles são o quê? Que eles são congruentes, possuem a mesma medida. Alternos possuem a mesma medida. Colaterais formam 180 graus. Não diz as medidas deles, mas fala que um é 2x menos 45 e o outro é x mais 22. Qual o valor do x e a medida desses ângulos? Então, ó, para resolver, primeiro eu encontro o valor de x. Então, vai ficar 2x menos 45 é igual a x mais 22. Então, ó, trago o x para cá, vai ficar 2x menos x, e levo menos 45 para lá como mais 45. E aí, eu chego ao resultado direto. Por quê? 2x menos x é igual a x, e 22 mais 45 é igual a 67. E não acabou. Por quê? Porque ele não pediu só a medida de x, ele pediu para determinar x e a medida desses ângulos. Significa que eu vou ter que substituir, no lugar do x, eu vou colocar o 67 aqui para descobrir a medida e aqui também. Mas como eles são iguais, basta eu colocar só aqui, ó, nesse segundo que é mais fácil, não é? X mais 22.
E x mais 22 para ser igual a 67, qual seria o valor? Então, vou colocar aqui ao lado, ó, x mais 22, ou seja, 67 é o x, não é? Então, vai ficar 67 mais 22. E 67 mais 22, isso é igual a 89. Então, ó, a medida de cada ângulo vai ser igual a 89 graus. O outro também tem que ser igual a 89, tá? Eu deixo isso daí para vocês fazerem. Para agora resumir a nossa aula e vocês não ficarem com nenhuma dúvida, vamos à nossa cartela aí para que a gente possa revisar o que são os ângulos alternos. Ângulos alternos, então, o que eles são? Estão em lados opostos da transversal, de um lado e do outro. Se eles estiverem dentro, como é esse caso e como é esse caso, significa que eles são internos, tá? Se estiverem fora, então, eles são o quê? Os ângulos externos, tá? Qual é a propriedade deles? Que eles possuem a mesma medida. Ângulos alternos são congruentes. E os colaterais? Eles estão do mesmo lado da transversal. Qual é a propriedade deles? Ângulos colaterais, eles são suplementares, tá certo? Tanto os que estão dentro, os internos, quanto os externos. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. E eu agradeço muito a atenção e compreensão e nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Até a próxima!